Bom dia a todos. Terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Estamos novamente aqui, continuando a leitura da próxima estrofe. Estamos na página 66 do livro Tao Te Ching e estamos no poema, o capítulo 9. Então, a estrofe diz o seguinte: uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada. Então, o que Lao Tzu quer dizer com isso? Uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada. A expressão sala cheia de ouro e jade simboliza um tesouro exposto para ser contemplado e apreciado pelo mundo. Ouro e jade representam um tesouro e todo tesouro precisa ser protegido. Se for material, para evitar a cobiça dos ladrões. Se for espiritual, para evitar que se desgaste. A frase do poema expressa a exteriorização de um grau de riqueza que pode ser compreendido amplamente como poder político, social, financeiro ou místico, e ensina que a exposição excessiva é difícil de ser resguardada, porque a própria exibição seduz os ladrões inteligentes e criativos, que facilmente desenvolverão planos bem estruturados para furtar o que estiver à mostra. Então, gente, o que significa isso aqui? Significa ter uma certa prudência que nós precisamos ter com a nossa pérola de grande valor. Todo praticante dos ensinamentos espirituais, praticantes dos ensinamentos do caminho infinito, Joel Goldsmith, praticantes de todos os tipos, budismo, taoísmo, nós temos a nossa pérola de grande valor. E aquilo que a gente guarda as 7 chaves dentro de nós para ser contemplado, para ser emanado automaticamente, instantaneamente após a realização. Então precisamos sempre tomar cuidado com isso, tá? Para que a gente não largue essa pérola de grande valor aos porcos. Precisamos sempre resguardar este conteúdo de grande valor dentro de nós, ou seja, atuar sempre em Cafarnaum. Este raciocínio aplica-se aos tesouros materiais que atraem pessoas de má índole, que esperam pelas melhores oportunidades para se apossarem dos bens alheios. Mas também se aplica a tesouros interiores de uma pessoa, como a capacidade intelectual de pensar e criar, a capacidade energética de movimentar seu corpo físico ou a capacidade espiritual de seguir sem desvios os princípios religiosos ou místicos que levam à sua adequação harmoniosa no mundo. Tesouro também pode ser compreendido como o brilho de uma luz pessoal desenvolvida como trabalho espiritual de expansão da consciência. Quem adquire essa luz e faz uso intenso dela, com ações e palavras que realiza, profere apenas para refletir luz. Termina por desgastar seu brilho, além de ferir o mundo. Uma pessoa assim, capaz de desenvolver raciocínios vibrantes, age como um refletor de luminosidade intensa quando exterioriza toda a sua lucidez. E essa luz excessiva pode ferir os egos das pessoas a quem se dirige, e neste caso ela pode se tornar o alvo involuntário de sentenças que talvez proferisse não ouvir. Ou, de modo inverso, sua luz pode atrair pessoas que desejem desfrutar daquele brilho e terminem se aproximando dela para sugar a lucidez que ficou em exposição. Nas duas situações, quem exibe muito brilho desgasta energia porque exterioriza a superficialidade da luz e ocorre o risco de perdê-la. Esta imagem é semelhante a uma sala aberta ao público exibindo um tesouro de ouro e jade. Será difícil resguardar esta riqueza porque todas as atenções estarão voltadas para o local em que ela se encontra. O poema alerta, então,
que a luz, como qualquer tesouro, precisa ser preservada, protegida no íntimo de cada pessoa, em vez de ser mostrada incessantemente para o mundo. É preciso escolher ser a luz suave, que não fere nem se desgasta, em lugar da luz ofuscante, que desperta a cobiça de ladrões e o excesso de solicitações do mundo. Então vejamos aqui, gente, uma parte muito importante, que todo praticante ele precisa de tomar um certo resguardo e também a gente precisa de equilíbrio. Claro que nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para servir o todo, para compartilhar a palavra, compartilhar os ensinamentos dos grandes mestres, Lao Tzu, Joel Goldsmith, Hélio Couto e tudo mais. E logo, a gente não está aqui para criar, como já falaram, e os grandes mestres sempre nos passam, que sempre devemos ter prudência nas coisas. Prudência de querer ser famoso, querer estar à frente das visualizações. Não, não é isso que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer aqui um mínimo de compreensão, um mínimo de ajuda na compreensão desses estudos aqui. Também somos estudantes e praticantes, então o que acaba acontecendo? Somos nós. Então, se nós não nos ajudarmos para que nós tenhamos um entendimento, não superficial, mas um entendimento que acabe ajudando alguém, a alguma pessoa, porque não nos interessa aqui milhões, porque os milhões, na verdade, não querem o caminho espiritual. Eles querem desfrutar daquilo que o caminho espiritual está ofertando. Bem material, conforto na vida física e tudo mais. Vocês sabem disso. Mas a partir do momento que o estudante, todos nós, uma coisinha antes que eu vou falar aqui, todos nós, quando iniciamos este processo de autoconhecimento, de elevação de consciência, expansão de consciência, nós queremos resolver algumas coisas em nossas vidas. Coisas do tipo financeiro, relacionamentos e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, começa a ver que sem a unificação, sem o entendimento, sem iluminação, sem uma expansão de consciência, a gente vai ficar só no modo de vida humano material, tendo um bem melhoradinho e depois uma piora decadente. Aí depois vai e melhora de novo, então a gente vai ficar sempre oscilando. Para que a gente tenha uma compreensão e que a gente não oscile mais, é preciso a gente se entregar. Lembram que Jesus falou na cruz? Pai, eu entrego o meu espírito a ti. Então, é entregar tudo a Deus. Então, precisamos, primeiro aqui, ter coragem para encarar o caminho de iluminação, de autoconhecimento. Segundo, começar a perceber que o caminho não é fácil. Não é fácil. Nós que estamos nesse caminho já vai fazer 5 anos estudando esses assuntos aqui. Porém, nós temos, primeiramente, a gente começa a ter muita controvérsia por aquilo que a gente já tem em nossa consciência. E depois a gente começa a ter um resquício, umas gotas de paz. E só lá por último a gente começa a ter esta unificação completa. Mas então é um caminho. Por isso que o caminho é infinito, por isso que o Tao Te Ching diz o seguinte, o livro do caminho e da virtude. Porque como que a gente vai alcançar a virtude se a gente está também intencionando ter coisas no mundo externo? Intencionando ter coisas no mundo superficial, no mundo das coisas. Coisas, gente, são manifestadas pela origem que é a essência. Porém, nós precisamos saber quem a gente realmente é. E sabendo quem a gente realmente é, a gente vai começar a sentir a nossa própria presença, vai primeiro limpar as energias, vamos limpar aquilo que a gente tem que nos impede de avançar no caminho, ou seja, impede de expandir a consciência, que é o sistema de crença, que são todos os paradigmas. E a gente vai, passo a passo, trilhando o caminho, para que a gente possa chegar a essa unificação com o espírito, ou individuação, ou iluminação espiritual, como podem interpretar, e tem vários nomes disso.
Mas chegar à compreensão ou iluminação espiritual é um degrau. São N degraus de iluminação até chegar à compreensão. Compreensão, entendimento daquilo que realmente é. Então a gente vai entendendo a realidade num nível, vai entendendo a realidade no outro nível. São muitas vezes, e nós falamos aqui no canal e tem vídeo sobre isso, são 7 níveis de entendimento da consciência. Então nós vamos ler uma vez, assistir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos entendendo cada nível de leitura. Você lê 2, 3 vezes, você entende um nível. Você lê mais 5, 6, 7, 10 vezes, você entende um outro nível. E assim por diante. Então por isso que estudar, praticar e ajudar é o principal. Porque quando a gente está estudando, a gente está ajudando. A intenção desses estudos aqui no canal é realmente para nós estudarmos juntos. E quando a gente lê um trecho deste aqui e a gente interpreta ele e a gente entende a mensagem, que muitas vezes, claro que muitas vezes vai botar o olho nisso aqui e não vai entender na primeira leitura. Então é preciso ter várias leituras para ser entendida. Então quando a gente coloca o olho nesta mensagem que Lao Tzu nos passa para sermos prudentes, sermos humildes de coração e humildes de espírito e compartilhar, ajudar de coração aqueles que vão chegar aqui no canal, aqueles que estão vendo estes vídeos, aqueles que vão chegando aqui por algum vídeo que nós temos e o vídeo que mais atrai a gente sabe que é o vídeo de depoimento da ressonância harmônica. Então nós temos um vídeo de depoimento de 4 anos da ressonância harmônica que a gente compartilhou, tá? E dentro deste vídeo, gente, está ali a compreensão, o início de compreensão depois de 4 anos utilizando a ferramenta. Como eu já disse para vocês lá no depoimento, no início era que a ferramenta era uma salvação para a vida desgraçada que eu vivia. Hoje a ferramenta é um auxílio. Por quê? Porque é uma transferência de informação e me auxilia para abrir a minha consciência ainda mais com essas informações e que a gente possa ajudar aos que estão chegando aqui também pelo mesmo caminho e mesmo processo de estar utilizando o início da utilização da ferramenta. Tá? Então, porém, a gente ajuda, mas a gente não explica a utilidade da ferramenta. Quem tem esta autonomia para explicar é o próprio criador, que é o professor Hélio Couto. Nós aqui nós ajudamos a entender aquilo que ele fala nas palestras. Mesma coisa na classe de estudos. Na classe de estudos nossa, que nós tivemos aula ontem, nós começamos a estudar o livro Mentes Informadas, e nós estamos interpretando o que realmente ele quer dizer naquelas palavras entre linhas. Alguma coisa não precisa de interpretação, já está mais do que dito ali na escritura. Mas como o ego, a capacidade do ego é tão grande de gerar entropia, gerar confusão, que é preciso trazer um pouco mais para o nosso exemplo cotidiano do dia a dia, para que a gente entenda o que ele quer dizer com soltar. Está aqui também no livro Tao Te Ching. O que é o soltar? A partir do momento que a gente começa a compreender que o ser, ele não tem forma, ele não tem nome, ele não dá nome às coisas, ele é. A partir do momento que a gente começa a perceber o que ele é, a gente começa a acalmar. Nós começamos a parar de tentar colocar força na vida. A gente começa a caminhar num fluir com a vida. E isso é uma unificação, porque o self, ou Deus, ou vácuo quântico, é a própria vida. Porém, como nós estamos aqui numa percepção material, nós estamos afastados desta dimensão que não tem nome, não tem forma, que é um fluir, que é um oceano primordial de energia e que ele só tem um fluxo, só tem uma direção. E nunca se troca essa direção. A direção é a harmonia. É plenitude, é paz, é alegria, é abundância, é cooperação. Então, dentro destas leis, gente, que nós acabamos de falar aqui, em que Lao Tzu nos passa também, tudo isso está dentro também deste texto aqui.
Porque o que a gente vê? A gente vê que há uma força excessiva para angariar coisas. E o Lao Tzu nos traz para a gente soltar isso também. A gente precisa soltar. Tudo na vida a gente precisa soltar. Tá, mas aí vocês vão perguntar, tá, Roberto, mas então quer dizer que eu não vou trabalhar, eu não vou fazer mais nada, eu não vou estudar? Não, gente. Nós vamos fazer tudo o que a gente pode fazer no modo humano. A gente vai trabalhar, a gente vai divulgar nossos conteúdos, nós vamos falar aqui sobre os nossos cursos, mas a gente não vai insistir, a gente não vai colocar força para vender. Força para colocar o aluno na classe de estudos, não. Isso o todo vai conduzir o aluno para a classe, o aluno para comprar os cursos. Isso vai ser conduzido conforme nós vamos abrindo a nossa percepção, nós vamos irradiando amor e o amor vai chegando até nós. Tudo que nós queremos fazer na vida se dá através deste processo. Porque muitas vezes nós ficamos apavorados porque a gente não vende, a gente não tem cliente, a gente não. Esse não nós temos que tirar de nós. Porque tem o tempo do todo, o nosso tempo, a gente já demoramos 9 meses para nascer. Já demoramos aí uma grande parte do tempo já dentro lá no silêncio, dentro do conforto do quentinho da barriga da mãe, depois a gente sai para escutar a turbulência do mundo. Mas só que isso custou 9 meses. Então, tem o tempo nosso, o tempo do todo. Então, as coisas não são só no nosso tempo. A gente depende do tempo do todo. Mas para a gente depender do tempo do todo, nós precisamos soltar. Colapso da função de onda, ele trabalha desta premissa de soltar. E quando a gente entende o que é soltar, a gente entende que o tal ele precisa ser sentido. E sentir é ter a confiança plena no invisível infinito. Aí quando nós começamos a ter esta confiança, esta segurança no invisível infinito, que é a nossa própria vida, a nossa própria presença, e está no centro do nosso ser, nós vamos andando passo a passo rumo ao caminho da virtude. E aí nós não precisamos mostrar mais para o mundo externo, não precisamos mais provar nada para ninguém. Nós vamos observar o mundo, observar as pessoas que estão no mundo agindo conforme a percepção do mundo. Vocês entenderam? Então, isso é estar no mundo e não ser do mundo. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Talvez o que nós falamos aqui tenha solucionado algumas dúvidas que muitas pessoas têm quando iniciam este caminho. E se perguntam muitas vezes o que é estar no mundo e não ser do mundo. Então, muitas vezes estar no mundo e não ser do mundo é perceber que tudo que está no mundo é um barulho, é uma entropia, é uma desordem. E não estar no mundo é perceber que existe uma ordem para as coisas, existe um caminho, existe um fluxo. E nós vamos agindo intencionalmente para chegar nesse fluxo. Porém, o fluxo não tem intenção. Já viram que Lao Tzu aqui fala coisas que até vão em contradição tudo aquilo que a gente percebe desta questão da expansão de consciência, que o tal ele não tem intenção de nada, ele apenas flui, ele apenas transborda, ele enche uma taça de água e aquela taça de água ela transborda, ela derrama, ela compartilha com todos. Ela é amor, ela é paz, ela é harmonia. Então ela transborda disto tudo, transborda de abundância. Jesus também falou a mesma coisa quando ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Tivemos a Páscoa, meus irmãos, a Páscoa. E nesta Páscoa passada, nós tivemos uma grande lição, que é a contemplação. Contemplação vem da renovação do espírito. Então, quando a gente começa a ficar mais introspectivo, ficar mais quietos, nós começamos a raciocinar melhor e raciocinar mais, pensar mais, dar mais tempo para as coisas. E começamos a observar melhor também.
Então as coisas vão indo passo a passo, a capacidade de ansiedade vai caindo, a ansiedade. Então, uma pessoa que é muito ansiosa, ela praticando as meditações todos os dias, vai cair a meditação, vai cair a ansiedade. Tá? Então a meditação ela vai ficando mais evidente, você vai ficando mais relaxado na meditação, você vai ficando mais quieto na meditação, e assim você vai levar essa quietude, essa paz interior para o seu dia, até que essa semente ela desabroche num grande ramo de paz e de felicidade que é a autorrealização dentro de nós. Mas isso precisa ser cultivado internamente, como está aqui no texto. Então, para a gente começar este caminho, nós temos um curso que está disponível na plataforma Hotmart, que está disponível aqui no canal. No primeiro botãozinho, quando vocês acessem o canal aqui, este curso está lá disponível por um preço acessível. Tá? O nosso curso introdutório de alquimia, da alquimia da unidade, nós falamos sobre alquimia, mecânica quântica, então é um curso de expansão de consciência. Um curso que tem todas as informações, desde a mecânica quântica até o princípio de alquimia, para a importância da evolução de todos. Muito obrigado, um ótimo dia a todos e até amanhã, quarta-feira, voltamos com a próxima estrofe do livro Tao Te Ching e voltamos na página 67. Paz em Cristo a todos, um ótimo dia.